Oi, Nésio, bom dia, tudo bem? Nésio, eu estou em casa, né? Meus filhos estão acordados, então você vai ouvir um pouco de ruídos de fundo, talvez a voz dos meninos, tá? Mas vamos nos concentrar no que é importante, que é como configurar a planilha para a gente definir a formulação, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo tamanho P, tá? Eu vou criar uma fralda inventada, tá? Vou criar uma fralda inventada e você depois vai configurar a fralda com os dados que você tem aí, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer uma fralda que ela tem inicialmente 25 gramas de celulose, porém é importante salientar isso. A celulose é comprada em quilos, não em gramas, tá? Então você tem que colocar a unidade aqui em quilos, não em gramas. Vamos, por exemplo, para esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Do M. Aqui tá 0,03 quilos de celulose. E o que isso representa? Representa 30 gramas. Só que como a gente compra celulose por quilo e quando você explodir a receita em uma produção muito grande, ela vai ter que ser transformada em quilos, não em gramas. Imagine você ter 2 milhões de gramas de celulose. É complicado para você. É complicado você fazer o cálculo em cima disso, né? Então a gente vai usar a unidade que a gente tem para trabalhar. Então isso é muito importante. Você pode ver que as unidades aqui, ó, são na sua maioria frações, porque representam a unidade de referência de compra da matéria-prima. Nesse caso, gel e celulose quilo, né? Comprimento total, com os cálculos são tudo feito em metros. Então a gente vai colocar a fralda também em metros. Nesse caso, 0,75 metros de comprimento total, que representa 750 milímetros. Beleza? Nessa parte fundamental. Repetindo, a escala do valor tem que ser a escala de referência que está nessa unidade aqui na frente, tá? Quilo, metro, grama, metro quadrado, tá? É esse o valor que você vai usar, certo? Beleza, então vamos criar uma fórmula fictícia, tá? Vamos começar com 25 gramas de celulose. Então nesse caso 0,025, ok? Como a nossa fralda M tem 3 gramas e meio, essa fralda vamos colocar 3 gramas, 0,003 quilos de gel, que equivale a 3 gramas de gel, ok? Comprimento total, vamos fazer uma de 690, vai, 690, 0,690, né? Largura 500, 0,5. Lembrando que eu nem sei se tem uma fralda com essa configuração, tá? Eu tô inventando aqui só pra gente conversar, tá bom? Comprimento do painel 0,48, tá? Largura do painel, como normalmente as máquinas são padrão, né? A gente não vai ter como mexer na largura, e a nossa largura aqui tá com 140 milímetros, vamos colocar 140 milímetros, ok? Largura do TNT, né? Nesse caso o TNT tem que ter no mínimo a mesma largura que a fralda, então a nossa largura é de 500, 0,5. Largura do transfer. Bem, o transfer pode ser um pouco menor que o tape, perdão, pode ser um pouco menor que o painel, que não é raro que seja assim, tá? Então vou usar 100 milímetros. Barreira, vamos usar 110, se eu não me engano a de vocês era 110. Aqui eu fiz o seguinte, que está dentro da fórmula para simplificar a vida. Como você vai configurar gramaturas,
né? Gramaturas é um trocinho, não é chato, é porque a unidade de medida é complicado. Então o que eu fiz? Eu já configurei a célula para ela entender quando você digitar 18 é 18 gramas por metro quadrado, 10 é 10 gramas por metro quadrado, ok? Então você só precisa digitar o número, a extensão ali, ela entra automaticamente, demonstrando. Vamos colocar aqui esse polietileno de 18 gramas, o TNT com 10 gramas, né? 10 gramas, tá vendo? Você só precisa digitar um número, tá? Esses campos aqui, tá vendo? Esses campos aqui vai apenas números, tá? Não entra palavra nenhuma. Número de fios de elastano. Bem, uma fralda P, vamos pegar aqui do lado, ó. Essa M, ela tá com 8 fios. Como assim 8 fios? Essa fralda, como a gente tá vendo que tem gramatura de barreira, largura de barreira, essa fralda tem barreira. Então desses 8 fios, 2 são da barreira, correto? Então a gente sobra 6 fios, que tem 3 em cada perna. Bem, vamos dizer que você quer fazer uma fralda diferente. Como a P vende pouco, é uma fralda que não tem assim, um mercadão e tal. Vamos dizer que você quer dar uma reduzida no custo. Então a gente vai colocar apenas 2 fios nas pernas. Então tem 2 fios de cada lado, 4, com 2 da barreira, 6. Tá? Estiramento do elastano. Eu acho que não sei se você vai lembrar dessa nossa conversa, mas a gente tem que alongar o fio no mínimo 4 vezes, certo? No mínimo 4 vezes. Menos que isso você está perdendo fio. E mais, também muito mais que isso, vai depender do tipo de material. Aqui na nossa simulação eu estou usando o material com Detex de 540. Então neste caso em particular, a gente vai estar usando 4 vezes o alongamento, tá? E vamos para que ter esse monte de zero, é a configuração que eu usei por conta de coisas como elastano, por exemplo. Para não configurar células de forma individualizada, que fica chato e complicado, eu usei um geral, tá? Então aí no caso esse 4 é só 4 mesmo, tem esse monte de zero, mas é por conta da configuração. Detex do elastano. O que é o Detex, o Nédio? Detex é quantas gramas tem 10.000 metros de fio de elastano. Essa é uma unidade que eu não sei a origem dela, tá? Mas é uma unidade mundial. Todos os fios de elastano usam isso como parâmetro. Seria em tese a densidade, tá? Quantas gramas ele tem por um determinado tamanho, em grosso modo densidade, tá? Então nesse caso a gente vai usar 540. Aplicação da fita lateral. A gente só um minutinho. Diz um oi pro Nédio. Oi. Esse é meu filho, o nome dele é Nicolas, tá? No caso de fita lateral, normalmente na fralda geriátrica, estou usando como base geriátrica, a gente usa 2 elásticos de cada lado, ou seja, são 4. E a medida mínima recomendada é 25 milímetros. Claro que depende de vários fatores, vai depender do que o Thiago quer fazer, do custo que ele quer aplicar e etc. Mas vamos deixar assim para efeito didático, tá? Então nesse caso você tem 25 vezes 4, você tem 100. Então você tem por fralda 100 milímetros de material. Frontal evidentemente você não tem, então zero nele, tá? Configuramos uma fralda como exemplo, tá? Antes de você trazer esses números para cá, senta com o Thiago, ou se você já tem, melhor ainda, veja com calma cada um desses valores, ok? Para não correr o risco de você acabar gerando um custo desnecessário. Se ele quiser analisar o custo, a gente tem a parte de baixo aqui. Daí você tem as matérias-primas, suas unidades de medida e o seu preço por unidade. Cara, se tiver alguma matéria-prima, vou dar um exemplo muito louco, né? Por exemplo, cobertura. Normalmente é vendida por metro quadrado, mas pode ser vendida por quilo. Se for vendida por quilo, você vai ter que converter esse material para grama, porque a planilha não vai fazer isso para você, tá? Ah, mas dá para configurar ela para quilo? Dá para configurar ela para quilo, mas vai envolver um pouco de matemática e a gente não vai mexer nisso agora, beleza? Daí aqui você coloca o valor do custo por unidade.
Outra coisa, né? Como você está à frente da gestão da Alfama, uma recomendação que eu faço para você e para o Thiago: uma vez por mês, revisem o custo da fralda, tá? Eu recomendo vocês fazerem isso na última semana do mês, tá? Ou na primeira semana do mês seguinte, tá? E vamos fazer um exemplo agora. A gente entrou em agosto, hoje é 1 de agosto. Então, por exemplo, vamos dizer que você não fez. Você vai entrar agora na primeira semana do mês, você vai atualizar o seu custo, tá? E daí vocês vão fazer uma leitura de qual que está o preço, tá? Você vai ver se está dentro ou fora. Essa planilha, ela não leva em conta perda, mão de obra, aluguel, tá? Um par de fatores aí que é importante. Se vocês não sabem fazer isso, vamos marcar para a gente estar... inclusive, como agora eu estou experimentando essa nova plataforma, eu quero fazer alguns treinamentos que já me pediram, mas daí o que acontece? Eu não tenho muito tempo disponível. Viagens aéreas hoje está difícil e está caro, e todo mundo está tentando reduzir custos. Então estou pensando em ver se eu faço esses cursos em formato de vídeo, para mim tentar ajudar as pessoas e também ganhar meu dinheiro, evidentemente, né? Mas custo, voltando à nossa realidade, custo, eu recomendo que você, como gestor da empresa, faça uma vez por mês, tá ok? Senta com o Thiago, primeira ou última semana do mês, revisa. Assim, eu estava fazendo a analogia do tempo, acabei não falando. Você faz agora na primeira semana de agosto. Daí vocês percebem que há um aumento no custo. Eu não recomendo que seja repassado imediatamente. Claro que isso daí é treta do Thiago, que é da área comercial, tá? Eu recomendo que você faça esse repasse do custo para o mês seguinte. Exemplo, para setembro. Então você já avisa os clientes, a partir de 1 de setembro vai ter um aumento de 0,2%, 0,5%. Já deixa comunicado. E não absorva custo, cara. Tipo, aumentou o preço do elastano, aumentou o preço do elastano. O que a gente vai fazer? Não, deixa como tá, porque você vai comendo a margem de lucro, tá? Claro, você não vai fazer isso escondido do Thiago, evidentemente, mas de qualquer forma que eu tô falando é o seguinte: faça isso uma vez por mês, converse com o Thiago, veja se dá para manter ou não manter os preços. Isso é muito importante para a saúde da empresa, ok? Vamos para o próximo passo. Aqui embaixo você vai ter o custo estimado da fralda, tá? Aqui nessa nossa simulação, ela está custando 352 milésimos de real, ou 35 centavos, tá? Isso é apenas uma simulação. Aqui embaixo, ó, vamos brincar um pouco com os números. O fardo de vocês tem 8 fraldas por pacote e tem 10 pacotes por fardo. Em custo de matéria-prima, presta atenção, em custo de matéria-prima temos 28,16 centavos por fardo, ok? Eu vou dar um pausa nesse vídeo e vou fazer um outro falando da próxima etapa, ok?